falta de recursos humanos. Porque, de facto, quando nós dizemos falta de recursos humanos, não é que as empresas não estejam disponíveis. Não é que as competências não existam. É falso. Existem. Há, de facto, excelentes instituições que os formam, que acabam nesses recursos, que os vão pedindo. A Escola de Gestão do Porto, onde estamos, é um excelente exemplo disso. Agora, não tem custo financeiro para os contratar. Não confundo isso com uma empresa grande do estilo Sonai ou do estilo PT, que de facto é responsável pelo que é responsável hoje. No facto de Portugal ser o 6º ou 7º, era o 13º investidor. O Brasil hoje se supõe, em 2010, o 6º ou 7º investidor do Brasil. E, portanto, quando eu tenho uma Sonai, uma PT ou uma Galp, eles têm tudo para brigar sozinhos. O que é que eu quero dizer? É que não basta aqui fazer o apelo à área privada. Há aqui uma parte de facilitação que tem a ver com a política pública. Eu queria já esclarecer à entrada, para mim, política pública não é só dar dinheiro. Eu não confundo política pública com apenas dinheiro público. Muitas vezes eu posso fazer política pública sem dinheiro. Política pública pode ser a facilitação de um conjunto de canais diplomáticos para... E já lá irei. Eu acho que aqui há uma tonalidade, e era aqui que eu queria chegar, porque eu acho que há uma grande oportunidade que o país tem, sobretudo o Norte tem. A área tecnológica. Vou deixar aqui em stand-by ligeiramente isto para dizer o seguinte. Eu acho que há aqui um trade-off. Não é trade-off. Há aqui algo, ao contrário de um trade-off, é um anti-trade-off. Eu acho que há aqui algo que nós podemos usar. Sabemos, e a política comercial externa de qualquer país tem a ver com os nossos pontos fortes, mas nós também temos que estudar com quem é que estamos a lidar, onde é que nós queremos, quais são as prioridades, quais são os setores, quais são os mercados, quais são os produtos. Também já vou falar nisso levemente. O Brasil hoje quer vir para a Europa. Sabemos que o Brasil quer vir para a Europa. Nós sabemos que o Brasil precisa de nós para a Europa. E vamos falar também português mesmo. Sem o discurso de dono. Nós precisamos perceber, não são os políticos, somos todos nós em Portugal que temos um discurso de dono. O Brasil precisa de nós para a Europa. Ponto final. E nós precisamos de inverter um outro facto. Nós também precisamos do Brasil para inverter até o nosso déficit comercial face ao Brasil. Lembro só, a professora Ana Teresa Lema referenciou de forma, até enfatizou a certa altura, embora de forma muito leve, que nós exportamos 1/3 do que importamos. Eu já lá vou quando falar dos produtos. Portanto, acho que há aqui um problema que tem que ser posto em cima da mesa. Além dos problemas que o Paulo falou e muito bem, os problemas das pedras que o Brasil tem, via fiscal e outras vias, na área administrativa, que impedem que eu, ao exportar, exporte nas melhores condições. Eu não vou enfatizar esse aspecto, mas dizer, ponto número 1, acho que nós temos uma oportunidade. E é preciso a região pegar nisso. A Comissão pode pegar nisso, mas não basta, porque nós temos um governo, temos Lisboa, é uma chatice. Desculpa. Eu sou sulista, portanto, eu não posso falar à vontade, falo com conhecimento de causa. Temos um governo que é quem tem as rédeas desta política comercial externa. E, de facto, o governo tem que pôr em cima da mesa este assunto. Querem entrar. Bom, e aí há um outro ponto. Então eu também tenho que exportar. E ambos temos que tirar umas pedrinhas do caminho. Temos que, é para limpar a mata, temos que abrir os caminhos. Um segundo aspecto que me parece essencial é que a política pública também se faz, mais uma vez, sem dinheiros públicos e sem subsídios, que eu acho que é uma coisa que se está a poluir na nossa forma de funcionar em sociedade, e eu diria mesmo na nossa competitividade, eu diria que é preciso articulação. O professor Dag Costa é presidente, não vou ler para me enganar, que é um termo complicado, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América Latina. Então, seria bom que Não bota México. Não bota América Central nem México. Peço desculpa. América do Sul. Eu pensava que eu ia mal, mas eu leio bem o papel que está errado. Bom, e portanto, eu aqui acho que há que articular. E seguramente que é algo, eu aqui não vou meter nos terrenos que são do Paulo de Almeida, que é autorresponsável por uma Câmara de Comércio em Portugal e outras entidades, a mim não é, mas naturalmente acompanhará uma associação de referência, uma Câmara de Comércio de referência com uma Câmara de Comércio que a AEP tem, mas há que fazer uma articulação no sentido entre Portugal
e o Brasil, entre os empresários de um lado e do outro, para ver o que é que nós podemos fazer em conjunto. E aqui parece-me que o Norte tem uma oportunidade. O Brasil tem falta de mão de obra qualificada na área tecnológica e nós começamos a ter alguma mão de obra mais especializada na área tecnológica, podemos vender. Mas eu não vendia a mão de obra interna. Eu não migrava, não fazia as pessoas emigrar. Eu era capaz de convidar o Brasil, nesta articulação, a montar aqui centros de competência. A Norte, nós temos 3 excelentes universidades. De referência. Não é nacional. É europeu. É mundial. Que é a Universidade do Minho, nas áreas tecnológicas, obviamente, a Universidade do Porto, e mesmo um pouco mais ali abaixo, a Aveiro, na área das telecomunicações e outras áreas. E porquê é que nós não devemos articular, por um lado, já resolver o problema, quer entrar na Europa, tem que comer com as exportações nossas, vamos retirar lá umas pedrinhas do caminho, e depois, de facto, vamos também atrair novos investimentos. Mantemos as nossas empresas a funcionar, as nossas convencionais, nós precisamos de pão, como pão para a boca, precisamos de mais empresas, mais emprego. Há aqui um problema de ruptura social que nós temos. E era uma forma de termos aqui alguns centros de conhecimento. Deixe-me dizer, para não pensar que sou apenas simpático, também por isso, mas não sou apenas simpático com a sua presença no Brasil. O Brasil tem, a sua intervenção teve um encanto enorme para mim, mas nós temos aqui uma forma de resolver algum problema que é de atrair investimento. Resolvendo o problema da entrada também por essa via, segunda linha da entrada na Europa, é não forçando a nossa rapaziada, a tal geração arrasca, que força que o país também esteja arrasca, indo para o exterior, mas atraindo o investimento brasileiro na área do conhecimento, na área tecnológica. E deixe-me dizer-lhe aqui, para não permanecer só nessa tonalidade simpática, consigo, com o Brasil, é que eu defendo há muito tempo que nós podemos ser aqui uma espécie de um hub em termos de pequenos centros de competência das Microsofts, das Ciscos, das Alcatels, de uma certa empresa a nível mundial, porque temos competências, temos recursos humanos na área tecnológica para isso. Este é um aspecto importante. O outro aspecto que queria sublinhar era este, para deixar esta reflexão, que é uma oportunidade para as nossas empresas. E aqui, mais uma vez, a política pública. Eu acho que há um déficit em Portugal, não é só nas contas públicas, mas também nesta atitude diplomática. Há um estudo feito, eu tomei nota, aqui numa cábula pequena que tenho, para não vos lançar muito, eu penso que foi a Câmara, o Conselho das Câmaras Portuguesas de Comércio do Brasil, a Câmara também de Comércio de São Paulo, fizeram, entre outras entidades, fizeram um estudo destes dias. Eu não li ainda o estudo, tenho na associação já disponível para ler, mas que chegam à conclusão que Portugal tem cerca de 200 produtos, produz bem e produz em preços competitivos para exportar para o Brasil. Produtos que são importados pelo Brasil, ou seja, o Brasil importa de todos os países produtos que nós podemos vender a bom preço e com uma excelente produção, diz o estudo, é feito suspeitamente por entidades que estão muito ligadas ao Brasil, portanto não somos nós que contamos um filme, e portanto eu acho que é uma articulação, mais uma vez aí a política pública aparece, ou seja, eu não estou a desculpar um pouco, eu estou a dizer que de facto há aqui uma parceria que nós temos que fazer, mais que não seja diplomática, há uma facilitação que a política pública tem que induzir, tem que criar condições adequadas para que os empresários pequenos, porque não têm condições per si. Claro, temos aqui um defeito entre nós, a gente não consegue fazer as coisas em conjunto. Não vamos falar disso, que é para a pessoa dar a resposta, que ele não sabe disso. Nós não sabemos comprar os músculos. Nós não temos músculo, temos a ideia, e permite uma frontalidade, e às vezes temos um bocadinho a mania de fazermos tudo sozinhos. Pronto. Mas não é verdade, não é possível, nós devíamos cooperar mais com isso. Mas a política pública podia ajudar nisto, porque somos pequenas e médias empresas, às vezes microempresas, pensamos, bem, deixem-me dizer, só num parênteses, para juntar aqui um bocadinho mais o meu tempo, depois já não falo mais, houve um governo lá atrás que se virou para as empresas aqui do Norte, na área têxtil, e disse, façam a vossa marca, para empresas que faturavam, não era antiga, equivale hoje, empresas que faturavam 3, 4 milhões de euros, 5 milhões. Claro que houve empresas dessas que começaram a fazer as suas marcas, sabe o que é que aconteceu? Estouraram todas. Portanto, isto não, a política pública tem que ser política agilizada, avisada. Quando se diz, façam marcas ou vão para aquele mercado, tem que se ver do que é que estamos a falar. Como a política pública é desenhada em Lisboa, já estão a perceber que só se estão a olhar para 900 empresas, são grandes empresas em Portugal. Isto não é crítica, mas é a pura realidade. É que nós desenhamos as políticas em função daquilo que quem as desenha
vê. Não temos esta visão que o país tem. E quando se fala no Norte, se eu retirar a Sonai, se eu retirar o Grupo Amorim, se eu retirar meia dúzia de empresas, ficam as tais empresas, as tais 99,8% das empresas têm, em média, até 100 trabalhadores. Em média. Mas podem ter 110, 120, todas 70, 80. Eu próprio sou acionista e responsável da gestão de uma empresa, que é uma tintoria, uma empresa têxtil, subsetor têxtil, tintoria e acabamentos, que tem 80 trabalhadores, fatura 4 milhões de euros. Para de serviço já não é mau, enfim, já dá para a sopa. Tem 80 trabalhadores, mas é uma pequena empresa, não tem músculo financeiro e não tem músculo de recursos para, de facto, ir mais longe do meio. E, portanto, só para terminar, dizer, este trabalho de rede, perceber isto, uma empresa que é pequena, de per si, não percebe. Ou melhor, percebe, mas depois não tem condições para avançar. Não tem condições sozinha para avançar. Era preciso aqui, de facto, uma rede. Era preciso alguém aqui a facilitar esta tarefa, que não pode ser a empresa, porque acaba por não ter músculo. E aqui a política pública podia dar uma ajuda. Estas relações diplomáticas, o conhecimento dos mercados, dizer como é que pode ser feito. Porque hoje o que se assiste, lamentavelmente, é que eu digo todos os dias, de manhã à noite, à hora do almoço e à ceia, Espanha, Espanha, Espanha. Mas se eu perguntar, e em Bilbao, e ali nas Astúrias, os submercados, porque os mercados são, alguém falava, o Paulo falava muito bem nos nichos, nós temos que estudar às vezes pequenos nichos. E o que é exatamente ali naquele território é diferente a 100 km ao lado. Nós sabemos que de facto há culturas, a parte emocional, a parte da vontade, nós sabemos aqui, emocional, que é totalmente diferente. Mesmo para terminar, dizer o seguinte, eu suponho que isto não é nada impossível, acho que nós podemos vencer este desafio, eu acredito, acho que há uma outra tonalidade, além da articulação entre empresários de Portugal e do Brasil, que é o potencial que eu tenho de exportação. Eu sei que há dificuldades, mas para além do potencial de exportação que o Brasil representa, e negociar é pôr com frontalidade as coisas em cima da mesa. Isto não se faz só com protocolos. O país do mundo que deve ter mais protocolos e memorandos de entendimento deve ser o nosso. E o país do mundo onde a maior parte dos protocolos e dos memorandos não funcionam deve ser o nosso. Mas eu acho que com o Brasil, como com outros países, nós temos que usar a frontalidade para percebermos que estamos aqui a fazer negócio. E o negócio implica passar cheques para um lado e passar cheques para o outro. É disto que estamos a falar. Política externa, comercial é isto. E eu diria, há aqui um potencial de exportação, não apenas para o Brasil, mas para toda a área envolvente o Brasil. E este é o mundo de oportunidades para as pequenas empresas, se a política pública puder pôr essa rede por baixo, não é por mais dinheiro, é apenas por uma rede de facilitação, de contactos, de meios, no fundo, que vá convergir naquela ideia da política é como fazer, mas depois o que fazer.